Super Sábado. Prazer em ouvir rádio. Parceria Santa Massa. Passado e futuro unidos pela boa medicina. Cremers, 70 anos. Orgulho de ser médico. Notícia na hora certa, 11 horas. Com serviços e furtos de cabos, Transurb tem aumento de intervalos de viagens para 20 minutos. Facção gaúcha alvo de mega operação da Polícia Civil planejava roubos de carros de luxo e de mansões em Jurerê Internacional, em Santa Catarina. A aplicação de vacinas contra a gripe e contra a Covid segue neste sábado em 4 locais de Porto Alegre. Sol entre nuvens na capital, temperatura de 18 graus. Amanhã ainda pode ter pancadas isoladas de chuva no estado, mas a partir da tarde a instabilidade perde força e o tempo começa a firmar na Serra e na região central. Na Campanha e na fronteira oeste, a previsão é de sol entre nuvens. A chave para entendermos o presente e planejarmos o futuro em defesa da boa medicina está em nossa própria história. Cremers, 70 anos. Orgulho de ser médico. Trânsito. Está ocorrendo o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, que começou às 10h40 da manhã. Foi liberada a BR-116 entre Canoas e Porto Alegre, onde um carro acidentado estava sendo retirado. Em Porto Alegre não há acidentes, conforme a IPTC. BR-116 em São Leopoldo, com um pouco mais de fluxo no sentido capital interior. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Em GZH. Em comemoração ao Dia de São Jorge, entidades recebem doações para famílias carentes no mercado público. Dia de São Jorge para a religião católica e de Ogum para as religiões africanas. E não faltam comemorações, que vão desde missa de 1h e procissão luminosa à noite no bairro Partenon, saindo da paróquia. Hoje, por volta do meio-dia, o padre Sérgio vai abençoar uma ação beneficente no mercado público da capital, que une a Igreja Católica com religiões africanas. Isso porque, desde as 7 da manhã e valendo até as 5 da tarde, são esperadas doações do mercado público para que sejam preparadas e entregues 200 cestas básicas para pessoas carentes cadastradas na paróquia São Jorge, no bairro Partenon. A iniciativa foi do pai Ricardo Santos da Silva, dirigente da Sociedade Beneficente Cultural Oxum e Oxalá. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. O governo da Ucrânia afirmou que forças russas em Mariupol voltaram a fazer ataques aéreos neste sábado no último ponto de resistência ucraniana, um complexo metalúrgico onde estão cerca de 2.000 soldados e 1.000 civis. Nessa semana, a Rússia declarou vitória em Mariupol, mas ainda não havia entrado no complexo metalúrgico, que tem 6.000 quilômetros quadrados. Na ocasião, o presidente russo Vladimir Putin ordenou que as tropas do país não atacassem o local. No entanto, a Ucrânia afirma que os ataques voltaram a acontecer. Passado e futuro, unidos pela boa medicina. Cremers, 70 anos. Orgulho de ser médico. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat, ao meio-dia. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Chamada Geral. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Biscoitos Zezé e Dr. Clean. Josimar Farina. Onze horas 4 minutos, 19 graus a temperatura em Porto Alegre, começando Chamada Geral, edição de sábado aqui pela Rádio Gaúcha, para Zezé. Marcas de quem decide 2022. Zezé é a marca que mais cresce na preferência dos gaúchos. E Dr. Clean, o plano é simples, viver bem. Nebulosidade neste começo de manhã pela região metropolitana. Temos pelo interior do estado, nesse momento, 18 graus a temperatura em Rio Grande, 19 em Pelotas, 16 graus em Santa Maria, 14 graus em Caxias do Sul.
Destaque de abertura do Chamada Geral para a Vinícola Campestre. Brinde os encantos da vida, beba com moderação. Venda de carros despenca 25% no Rio Grande do Sul. Quais os motivos, Giane Guerra? São vários, Josimar. Nós temos a falta de alguns modelos, a alta de preços de veículos, a escassez de peças na indústria, os altos custos de produção e tem ainda o impacto da inflação na renda do consumidor e mais. Segundo a Entidade Nacional de Concessionárias de Veículos, também a alta nos preços dos combustíveis retrai o consumidor que pensa em trocar ou comprar um carro agora. A venda de veículos no geral no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre do ano teve uma queda de pouco mais de 13%. Já é uma queda forte, mas se considerar apenas os automóveis de passeio e os carros comerciais leves, essa queda então fica perto de 25%. É um recuo bastante intenso no número de emplacamentos aqui no estado. E os automóveis de passeio e os carros comerciais leves são aqueles que representam, em volume, em número de unidades, a maior parte da venda de veículos, dos emplacamentos de veículos aqui no estado. Implementos rodoviários também tiveram redução. Caminhões, ônibus e motos que registraram um aumento nas vendas no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Essas estatísticas são feitas pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul, o Sincodiv. E o preço dos carros tem pressionado, inclusive, a inflação. Os indicadores de inflação oficial nacionais, também aqui do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre, que são calculados pelo IBGE no IPCA, apontam os automóveis novos e os usados entre as principais pressões de inflação no último ano, junto com os combustíveis, com a conta de luz e com alguns alimentos. O item é caro, ele pesa no orçamento e aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em 12 meses, a alta média foi superior a 20% para o automóvel novo, o que acaba puxando também o preço do usado, porque a falta de modelos faz com que as pessoas busquem mais os automóveis usados, provocando elevação de preço, que no caso dos usados ficou em torno de 18%. Nos dois casos é praticamente o dobro da inflação geral no período, o aumento nos preços dos automóveis. Os motivos, escassez de insumos, alta de preços da matéria-prima, gargalo logístico mundial no transporte marítimo em especial, aço, plástico, vidro e semicondutores estão com um aumento muito forte de preços quando não tem falta, como é o caso dos chips. Os carros, 30% de um veículo é formado por plásticos e esse é o alerta que o próprio presidente do Sindicato das Concessionárias, Paulo Siqueira, fala, que diz que tem novos aumentos no horizonte. Ele chega a projetar elevações de preço em torno de 2% a 3% a cada 60 dias. Então essa queda ela está relacionada à dificuldade de ter os veículos à disposição? O aumento de preços, o aumento de preços e a queda de vendas também tem como influência a falta de modelos. O aumento de preços está muito relacionado a alta nos preços dos insumos, mas também a falta de modelos, que é a falta de veículos. Por quê? Porque muitas indústrias pararam a produção pela falta de insumos, pela escassez de insumos. Em especial, Josimar, destaca os semicondutores, os chips. Eles ligam qualquer função eletrônica do veículo. E não só de veículos, mas de eletrônicos em geral, de celulares, os smartphones, de uma geladeira. Todos os eletrônicos são ligados por chips, por semicondutores, que estão em falta desde o final de 2020. A crise dos chips se agravou em 2021. Tinha uma expectativa de que a situação se normalizasse em 2022, mas aí nós tivemos a guerra e Ucrânia e Rússia são grandes países, são países que são grandes fornecedores de matéria-prima para produzir esses chips, esses semicondutores. E tem inclusive, Josimar, montadoras que estão retirando funcionalidades dos veículos para poder dar vazão aos automóveis que estão estocados, sem essas funcionalidades, sem precisar colocar determinados chips, como, por exemplo, o ar-condicionado digital. Ar-condicionado digital, alguns veículos que vão ser entregues agora virão sem, de algumas montadoras, exatamente porque falta semicondutor. E é um problema que não vai ser solucionado de uma forma tão rápida também. Não tinha uma expectativa de que isso acontecesse, este ano, mas a guerra atropelou essa previsão.
Já estão sendo erguidas fábricas, tá? De produção de chips em alguns países. Além desse gargalo mundial que foi gerado, por quê? No início da pandemia, até porque algumas fábricas pararam, mas depois, porque tivemos lockdowns, depois porque teve esse gargalo no transporte mundial, alta de preços de commodities e uma importante fábrica fornecedora mundial de semicondutores sofreu um incêndio no Japão. Então, isso tudo piorou. E, claro, agora com a guerra, que eles são fornecedores, a Ucrânia, em especial, é fornecedora de um material chamado neon, que é usado para produzir os chips. 40% da produção mundial desse insumo é da Ucrânia. Então, essa situação preocupa bastante a indústria, e não só a automotiva, né, Josimar? Como eu falei, não é só o setor automotivo que sofre com isso. E nós temos várias fábricas que estão anunciando novas suspensões de produção, e isso tende a ocorrer mais vezes em mais montadoras. Num país que é totalmente voltado à venda de veículos, né, o que move a economia, é um resultado preocupante, né, uma situação que tende a travar e a dificultar a roda da economia, como você vem destacando já há bastante tempo, né? Isso, a indústria automotiva é uma grande geradora de empregos no país, né? Não só aqui no Brasil, em outros lugares também. O Brasil apostou muito em montadoras, na geração de empregos, e mexe também com o varejo, né? Tanto que esses dados são das concessionárias de veículos, e aí já é comércio, né? Já é a etapa seguinte da cadeia econômica. E tem um outro ponto, a capacidade das pessoas de comprar, né? Com a renda comprometida, com o aumento da inflação e mais, né? A taxa de juro em elevação deixa os financiamentos mais caros. Então, esse é um cenário aí complicado e desafiador para 2022. Mas a avaliação do presidente do Sindicato das Concessionárias, Paulo Siqueira, tem ainda muito mercado. Claro que esses entraves atrasam um pouco, né? Comprometem as vendas com essa queda que foi registrada agora, mas tem um mercado muito grande, que esses desafios aí sendo vencidos ainda tem um potencial muito grande de crescimento do setor, de vendas do setor automotivo. Obrigado, Jane Guerra. 11h12. Seguimos com os destaques do Chamada Geral. Fraport.